Erlon Silva, treinador do Referência Brasil e membro do Corta Luz. Bem-vindo, Erlon. Ô, Léo, obrigado. Eu agradeço muito o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Conversar um pouquinho. Muito obrigado. Seja bem-vindo, Erlon. Obrigado, Lopes. Primeiramente, queria agradecer em nome da equipe Corta Luz por ter aceitado o convite de participar do podcast com a gente, de ser um membro do Corta Luz. E é um prazer pra gente ter você conosco. O prazer é todo meu. É um grande prestígio fazer parte dessa equipe. E eu espero estar contribuindo aí cada vez mais com o futebol. Isso. Bom, lembrando que a gente já está gravando o podcast junto já faz acho que umas 3 semanas, mas é a primeira vez que a gente está fazendo um vídeo, né, junto. Uhum. Bom, e hoje a gente vai contar um pouco sobre a história do Erlon. Então, para começar, a gente queria saber como surgiu o seu interesse pelo futebol. Bom, o futebol, ele vem, eu acho que é enraizado, né, acho que é uma coisa passada de pai para filho, né, o meu pai sempre, até hoje, é um amante do futebol, né, então, desde quando eu tinha 5 anos, ele me incentivava já a jogar, então, com 5 anos eu já jogava no Clube Pequeninos do Jockey, que existe até hoje, né. Ele fez o possível e o impossível para que eu fosse jogador, que era o meu maior sonho, né? Ah, sim. Só que assim, é muito difícil, né? Tem várias situações que você não consegue dar sequência na carreira. E eu acabei que com 16 anos resolvendo parar mesmo, de investir forte na carreira. Eu tive experiência no São Paulo, eu tive experiência no Londrina, no Paraná. Sim. E depois eu resolvi parar, até porque por questões financeiras mesmo, eu acabei analisando que na época eu não teria uma projeção interessante no futebol e eu resolvi estudar, né? E com 17 anos eu entrei na faculdade de Educação Física com o intuito de trabalhar com futebol, né? Já pensando na área do futebol. Sim, já pensando, porque eu falei, eu não consegui ser jogador, né? Entrar no meio do futebol como jogador, mas eu vou entrar de uma outra forma, né? Então eu estudei, fiz alguns cursos, pós-graduação e eu entrei e acabei entrando no futsal a princípio, né? Eu trabalhei na ACM, que significa Associação Cristã de Moços. É um clube centenário que existe no mundo inteiro, tem mais de 160 países, né? E a minha primeira vivência ali como treinador foi com equipes de futsal, né? Equipe desde o sub-15 até o sub-21, né? A gente conseguiu ser tricampeão brasileiro das ACMs, né? Com a categoria sub-21. E nessa época eu estava fazendo uma pós-graduação em treinamento desportivo, né? E a gente tem muito contato, né? Eu estava com contato com o pessoal da sala e um colega de sala, ele chegou para mim e falou, ele foi jogador, né? Ele chegou e falou para mim, Erlon, eu trabalho com futebol, né? Com futsal eu nunca trabalhei, eu tô com uma proposta para assumir o sub-20 do Ribeirão Pires. O Ribeirão Pires é uma equipe de futsal que joga a Série Ouro do estadual, né? Sim. E ele falou, se por um acaso eu aceitar esse convite, você viria como auxiliar? E aí foi o primeiro ingresso mesmo, oficialmente, assim, em competições oficiais no futsal, né? A partir daí, isso daí foi no ano de 2007, né? A gente fez essa campanha em 2007 com o Ribeirão Pires. A gente foi eliminado pelo Barueri nas quartas de finais do estadual. E em 2008 surgiu o convite do Palmeiras, né? Só que numa função diferente, de preparador físico. Do sub-20, então eu trabalhava com o preparador físico oficial do sub-20 do Palmeiras e auxiliava o preparador do principal, né, do profissional do Palmeiras. Então foi uma experiência muito legal mesmo. Senti um pouco o que é estar dentro de um clube de camisa, né, um clube grande, é muito diferente. Eu vim de uma realidade de Ribeirão Pires para uma realidade de Palmeiras, né? Então aonde a gente viajava para jogar, você chegava numa cidade pequena, você via faixas na cidade no poste, venham prestigiar o Palmeiras Sub-20 contra a equipe de Campinas. Então foi muito legal. Eu fiquei em 2008, 2009 e aí a parceria que o Palmeiras tinha com a cidade de Osasco, ela foi rompida, né?
E nisso acabou o futsal por enquanto. Aí ficou só as categorias menores, que na época iria até o sub-17, né? Sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17. E eles cortaram o 20 e o principal. E aí nessa eu acabei ficando sem emprego no futebol, né? No futsal. E eu já estava ingressado dentro do Colégio Objetivo. Continuei trabalhando e logo depois de um ano, em 2011, me surgiu uma proposta para trabalhar no Audax Osasco de futsal. Trabalhei como preparador físico também de todas, eu era responsável por todas as categorias, Caramba. desde o sub-9 até o sub-20, né? E acompanhava muito mais de perto mesmo a categoria sub-20, né? A gente tivemos vários meninos aí que estão despontando no profissional que passaram. Então o Igor Lisiero, que é do São Paulo, ele passou Que legal. pra gente lá na época de sub-13, na época de sub-15. Tem o Luizão também, que é da mesma geração do Lisiero. Hoje ele acabou de sair do Porto, ele está jogando na Ucrânia. Na época o nosso goleiro dessa mesma geração, acho que foi a geração mais forte que o Osasco teve. O goleiro hoje, ele é goleiro do principal do Corinthians Futsal, né, que inclusive foi campeão paulista há 2 dias atrás. É o Guita, se não me engano, né? Não, o Guita, ele é o chute, ele é novo, ele tá no grupo ali, tá de segundo goleiro, né? O primeiro goleiro é o Thiago. O Thiago. Que foi várias vezes aí seleção brasileira, tal, campeão, eleito por várias vezes o melhor goleiro de futsal do mundo. Caramba. Né? E aí com uma parte de curiosidade minha, eu comecei a ler o livro do Guardiola, né? Isso em 2015. O livro confidencial ou não? O que foi o primeiro, Comecei a ler e ao mesmo tempo o Juan Carlos Osório estava no São Paulo e ele trouxe inovação, exatamente, um jeito diferente de jogar. E eu comecei a me interessar muito pelo jeito que ele jogava, né? Até porque até então aqui no Brasil eu não tinha visto nada parecido, né? E aí eu lendo o livro do Guardiola, muita coisa batendo, e surgiu um curso, uma clínica de treinadores do Barcelona, né? E eu falei, poxa, eu acho que eu vou fazer essa clínica, né? Mais por conhecimento mesmo, né? E me inscrevi nessa clínica. Comecei a fazer a clínica foi de 4 dias, né? A clínica era ministrada por um treinador espanhol mesmo, né? Um funcionário do Barcelona. E aí quando eu entrei nessa clínica, eu descobri que tinha uma escola do Barcelona aqui no Brasil, especificamente em São Paulo, né? E eu não conhecia. A escola que usa a mesma metodologia do clube de lá. Exatamente, uma escola oficial do Barcelona. Então, o que é uma escola oficial do Barcelona? Eles têm um diretor técnico espanhol, um funcionário do Barcelona, morando aqui no Brasil, e ele trabalha diretamente na metodologia de toda a escola de futebol, né? Então, ele que organizava as sessões de treinamento, os cursos para os treinadores, né? E por algumas vezes eles faziam essa clínica, né? E eu me inscrevi na clínica e fui fazer. E é uma clínica que eu nunca vi nada igual, né? Tanto na forma de metodologia de treino, quanto na forma de intervenção do professor, intervenção do treinador. Uma coisa que eu nunca tinha, por toda essa minha experiência até então, eu nunca tinha vivido isso. Fiz a clínica, era uma clínica muito desafiadora, né? A todo momento a gente estava em teste. E por algumas vezes esse treinador espanhol, ele me chamou, porque assim, ele colocava, por exemplo, assim, no slide, tem o tema tal, transição ofensiva, transição defensiva, e ele distribuía um tema para cada professor e falava, é para montar uma sessão de treino agora com esse objetivo. E aí você tinha que montar, desenhar campinho e tal, e entregava para ele, né? E aí o que aconteceu? Isso era na parte da manhã. Na parte da tarde, durante o almoço, ele lia todas essas sessões. Caramba. E as mais interessantes ele falava, quem é o Erlon? Aí você pode aplicar esse treino que você... Eu falei, posso, né? E eu fui aplicando por várias vezes, né? E quando acabou a clínica, que a gente foi receber o certificado, ele falou que essa clínica era uma seleção de treinadores.
E isso não estava, em nenhum momento a gente eu não sabia disso mesmo, né? Eu fui especificamente por querer aprender o conteúdo, exatamente. E falou, então na hora que vocês pegarem o certificado, vocês vão tirar uma foto com o rosto, porque eu vou lembrar do rosto de cada um, e se a escola aqui de São Paulo ela está crescendo, e possivelmente a gente vai precisar de treinadores, né? Isso foi no final de 2015, né? Dezembro de 2015, quando foi janeiro, o pessoal entrou em contato comigo. Janeiro de 2016, o pessoal entrou em contato comigo e eu consegui ingressar acho que na melhor e maior experiência que eu já vivi até agora dentro do futebol. Que legal. Né? Tanto em aspecto de conhecimento, em aspecto disciplinar, enfim, tudo que eu vivi nesse tempo de Barcelona é como se eu tivesse feito uma faculdade de futebol. Foi muito, muito interessante. Então, foi mais ou menos isso a minha trajetória, né? Aí, depois do Barça, né, que eu fui até 2018 no Barça, fiquei 2 anos e meio. Infelizmente, o projeto do Barça, ele deu uma baixada, né? E aí eu acabei recebendo o convite do Referência, né? O Referência, o dono do Referência, ele era ex-coordenador do Barcelona, né? E aí ele acabou montando essa equipe, né? E fazendo o convite para os treinadores, na época que faziam parte, para a gente tentar continuar esse trabalho primoroso que o Barça fez aqui no Brasil, né? Atualmente o Barça retomou as atividades, né? Eles retomaram as atividades, estão começando novamente todo o processo, e eu torço muito para que as coisas aconteçam, porque eu devo muito que eu tenho do futebol muito ao Barcelona. Que legal. E você falou que estava tentando ser jogador. Você já tinha na cabeça, caso não desse certo, em seguir na área técnica, ou nunca tinha passado pela sua cabeça? Assim, por exemplo, desde 6 anos eu sempre joguei futebol, né? E sempre com aquele intuito, né? De ser, mas assim, são várias frustrações que você vai tendo no meio dessa caminhada, que é uma caminhada muito longa. A partir do momento que eu falei, eu vou parar, não vou mais, não vou seguir. Aí me veio essa ideia, mas até então eu nunca tive, assim, jogando sempre a ideia, não, eu posso ser treinador. Meu foco era ali, jogador. Como eu vi que não ia dar mesmo, parei, aí eu comecei a pensar em outro, mudei o meu objetivo. E assim, como surgiu esse desejo de virar técnico? Na verdade foi mais por oportunidades que surgiram, ou você quis depois que você parou de tentar ser jogador? Então, o desejo, eu acho que assim, eu tive passagens antes de entrar no Barça. Eu trabalhei em camp do Milan, né? Trabalhei por 7 anos em vários camps do Milan, trabalhei em camp da Juve, né? Então 2 escolas de futebol italiana, trabalhei em um camp da CBF também, e assim, eu achava que eu sabia alguma coisa de futebol. Assim, é claro que a gente tinha um conteúdo para passar, mas depois que veio o Barcelona, sabe que ele te dá aquela confiança de eu consigo detectar, eu sei o que eu tenho, o meu plano de jogo, o meu modelo de jogo. E aí sim, depois de Barcelona, que realmente eu tornei para mim, eu falei, não, eu tenho condição de ser treinador. É que aquela coisa, a filosofia do Barcelona é totalmente diferente das outras filosofias que a gente já viu, né? A filosofia Cruyff é totalmente o modelo de jogo diferente que o Barcelona adota até hoje, que o Guardiola e tal, e o jeito de jogar. E assim, qual foi a diferença que você percebeu do Milan, da escola italiana, Milan e Juve, pro Barcelona? A diferença, assim, ambos, tanto a escola espanhola quanto a escola italiana, são muito táticos. Né? Mas a italiana, eles têm muito forte esse aspecto defensivo, de grandes defesas, né? De grandes linhas, né? Já o Barcelona, que é o clube que eu tive mais contato, o Barcelona é um trabalho de propor o jogo, né? A escola italiana é uma escola de estar preparada para o que vai vindo do adversário, né? Então está preparado mais defensivamente. Já a ideia do Barcelona é você se defender com a bola. Né? Você tem que ter a bola, e a gente segue isso no Referência. O trabalho a gente segue essa metodologia. Então eu explico até para os meus atletas,
Volante, por exemplo, o Léo é um jogador, você é volante, Léo. Eu sempre vou falar pro volante assim, ó, o volante sempre tem que estar atrás da linha da bola, dos laterais. A partir do momento que a bola saiu da linha de defesa dos zagueiros, entrou no lateral, o volante tem que sempre estar atrás no apoio de segurança. E aí eles falam, mas por que apoio de segurança, Erno? Aí eu falo, o lateral, se ele receber essa bola, ele vai tentar ir para frente, né? Se ele não ir para frente, ele vai ter que buscar uma outra alternativa. E você é esse apoio de segurança. E para tentar, se a vantagem não está desse lado, você vai receber a bola e vai tentar encontrar a vantagem em outro espaço do campo, né? E aí, isso é a primeira situação. Então, eles já sabem, apoio de segurança, eles já sabem o que tem que acontecer. E aí, depois, defensivamente, por que é importante esse apoio de segurança, né? A gente teve o problema que acabou a bateria da câmera, então voltando, você estava falando sobre o apoio de segurança, né? Exatamente. Então, o apoio de segurança, ele funciona tanto ofensivo quanto defensivo. Então, no ofensivo, é para você, por exemplo, como eu estava te falando, você é um volante, você recebeu uma bola do lateral esquerdo. Então, se você recebeu essa bola desse lateral, é sinal que ele não tinha como penetrar ali naquele corredor esquerdo. Então, ele tocou para você tentar achar vantagem do outro lado, né? Então, isso é um dos primeiros conceitos do modelo Barça. Você sempre tem que ter um apoio de segurança, um apoio de circulação e um apoio de progressão, né? Sempre, sempre. Né? Então, um para circular a bola, um para progressão. O que seria a progressão? É você superar uma linha de marcação, né? E tem até o apoio de superação, que você vence a última linha para... Na verdade, você vence não, você chega na última linha para atacar a defesa do adversário, né? Então, sempre o jogo dos apoios. E o apoio não é só também para você receber essa bola. Os times do Guardiola são equipes que na hora que perdem essa bola, a recuperação é muito rápida, né? Ele tem até isso, tem no livro dele, a pressão dos 6 segundos. Então, em 6 segundos, o time tinha que tentar recuperar a bola. Caso não recuperasse, aí ele recompõe as linhas dele, né? 6 segundos para tentar recuperar. E aí o que acontece? Esse jogo de apoio, por consequência, mostra uma compactação do time. Por causa do apoio, está todo mundo muito próximo. Então, essa compactação na hora da perda é essencial para recuperar. Tem no mínimo 4 a 6 jogadores próximos da zona da bola para tentar recuperar, né? Então, essa é a grande diferença aí da escola italiana, que eu tive uma experiência legal também, com a escola espanhola, especificamente do Barcelona. Essa ideia do jogo apoiado, ela vem do Guardiola ou ela vem do modelo Barcelona de jogar que vem do Cruyff? Vem do modelo Barcelona, né? O Cruyff, ele foi jogador do Barcelona, né? Ele teve muito destaque na época do carrossel holandês na Copa do Mundo, né? E ele era jogador do Barcelona. Depois ele foi treinador do Barcelona. Sim. E o Guardiola foi jogador dele. Ah, é? Então por isso que o Guardiola, ele na época de jogador, que ele foi assimilando esses conceitos que já era do modelo Barcelona e ele colocou em prática. Então isso daí vem dentro do DNA Barça. Uhum. E o que você acha da formação dos jogadores e das bases aqui no Brasil? Então, a formação, infelizmente, né, e não é por culpa dos treinadores, né, eu tenho muito amigo treinador aí em time de base, né, os treinadores de base, eles são cobrados por vitórias, né, infelizmente. E o formar não é só a vitória, né, são várias coisas. Às vezes até com a derrota você tem uma possibilidade de assimilar coisas positivas para as próximas situações aí dentro do futebol. E eles são cobrados por vitória, né? E o treinador ali é a profissão dele, então às vezes ele tem um sustento de uma casa com aquela profissão, né? E aí no momento ele vai ver o que ele tem de melhor ali no momento, né? Para resolver o problema dele ali na hora. Às vezes é obrigado a usar uma metodologia que talvez não é a que ele mais gostaria. A metodologia e até escolha de jogadores, né? Hoje, na base, eles têm uma prioridade por jogadores maturados precocemente, né? Que são jogadores mais fortes. Então, assim, essa diferença maturacional começa no sub-12, sub-13. Você pega menino de 13 anos que parece que tem 17. E você pega menino de 13 que parece que tem 10, né? E aí o treinador é cobrado por vitória, precisa ganhar. Qual que é a dúvida dele? Ele vai pegar um cara fortão ou pegar um menininho que tem muita coisa para mostrar, só que ali na parte física ele vai deixar a desejar um pouco, mas só que ele vai maturar ainda, né? Então, essa espera
que na maioria dos clubes não acontece, né? Eu conheço alguns clubes que são exceções dentro do futebol, né? Que tem esse trabalho específico. Por quê? Será que esse menino de 13 anos que está resolvendo o jogo na força, ele vai chegar no sub-20? Então, né? E às vezes o moleque arrebenta no profissional, porque ele é mais na base que é mais forte, chega no profissional e não estoura. Sim. Porque ele então, tem muito jogador que o que acontece? Sub-11 você não tem diferença maturacional. Então, você vê muito menino bem baixinho ali, muito rápido jogando. Aí esses meninos rápidos, baixinhos, no sub-13 não tem tanta oportunidade para jogar. Né? Aí entra a fase dos caras que são mais fortes fisicamente. Né? Quando começa a sub-15, 17, vai ter que precisar daquele menino que jogava, porque as forças equilibram. Né? Tá todo mundo maturado. E aí precisa jogar o jogo. Né? Então, assim, é um trabalho que não tem uma continuidade. Né? De você ter o menino no sub-11 e tentar carregá-lo até o sub-20. Né? E é claro que o objetivo das bases é formar para o time profissional. Né? E isso, aqui no Brasil, no profissional também, tem muito essa cultura imediatista. A gente costuma falar disso nos podcasts que a gente faz. Sim. A gente bate bastante nessa tecla. E você sabe dizer se lá fora também é assim nas bases ou se lá é diferente a formação? É um pouco diferente. Eu tenho experiência na Espanha, né? É um trabalho diferente mesmo. Então, você vê que tem meninos maturados, sim, claro, mas também tem muito menino que ainda não está maturado e está jogando. Então, você vê que eles estão... a primeira coisa de tudo é formando o cidadão, né? Isso é a primeira. Sim. É a primeira, porque... mas vai formar qual que é... Aí tem muita gente que pergunta, mas qual que é a ideia disso? Formar cidadão, mas ele vai jogar futebol. Mas antes né? de tudo... E aí o que acontece? Você vê vários problemas de jogadores enfrentando o treinador. Se ele fosse um bom cidadão, ele não ia enfrentar o treinador nunca. Né? E acontece. Será que ele foi bem informado na base? Né? Essa é a grande diferença. É primeiro formar um bom cidadão, e o cara tendo uma cabeça boa, ele vai respeitar o treinador, ele vai respeitar o preparador físico, vai respeitar o nutricionista, e vai ter até esses profissionais com muito respeito, porque sabe que esses profissionais estão ali para ajudar a ele crescer dentro do futebol. Isso que eu ia falar, melhor para o grupo inteiro, exato, né? Não só exato. pro treinador. Então, assim, tem clubes que, infelizmente, eu não vou citar nomes, que trabalham desse jeito, que não é um trabalho contínuo, e tem clubes que faz um trabalho excepcional, eu tenho que bater palma para o trabalho disso. Muito bom. É difícil ver no profissional hoje em dia, clube da sequência, né? Como eu falei. Hoje no Brasil é média de 5 a 6 jogos pro treinador cair. Então, assim, o treinador não consegue desenvolver. Aí falam. Aí comentarista pega e fala, por que o treinador não desenvolve um outro tipo de trabalho, um trabalho mais ofensivo? Se ele muda o esquema para um esquema mais ofensivo, ele cai, porque o time não dá tempo, entendeu? Infelizmente, que nem o Carille. O Carille já tá há um bom tempo. Só que por conta da filosofia do Corinthians, ele não consegue. Que nem contra o Goiás ontem, usou um esquema mais leve, com o Janderson e tal. Mas aquela coisa da maturação. O Janderson é o que aconteceu com o Pedrinho no ano de 2018. Demorou um bom tempo para ele conseguir entrar. Tanto é que o Carille foi colocando, tirando, colocando e tirando. E o Janderson precisa disso para virar titular. Então, muita gente fala, por que não coloca? A torcida cobra para que ele jogue. Mas ninguém entende isso. E aí falam que o treinador não quer colocar o jogador. E o que acontece? Acho que todas as torcidas de todos os clubes, quando entram garotos no time, eu acho que tem a exceção do Santos, que os Santos apoiam bastante esse ingresso dos garotos no time profissional. E aí já as outras equipes, nossa, mas por que esse menino é muito ruim, por que ele está jogando? Pode ter certeza que ele é o melhor da base. Melhor, sim. Por isso que ele está lá. Só que o que acontece? Isso é bagagem, é horas de voo, ele tem que jogar, isso faz parte do amadurecimento do jogador. Então não é porque ele é um grande jogador no sub-20, até o sub-20, que ele se vai destacar. Claro que tem as exceções que já com 16 anos já mostra, né? Como no momento do Fati no Barcelona. Né? Exatamente. Ele tem 16 anos, né? Já logo na estreia fez gol, exatamente. E já jogou pela seleção espanhola. Ele já se naturalizou espanhol. Sim, ele é descendente, ele nasceu é um país africano, né? Agora me fugiu. Eu não lembro também. E aí ele já foi naturalizado. Mas
tem as exceções, né? Jogadores com 16 anos que já tem a bagagem, criou essa personalidade, né, para jogar. E outros precisam de jogo. Que é normal. Que é normal. Você vê o Hernandes, ele começou a estourar no São Paulo quando ele tinha 24, 25 anos. Né? E ele jogava e era emprestado. Aí voltava, jogava um pouquinho e era emprestado. E aí o cara fez uma carreira legal na Europa, voltou consagrado, né? Então, assim, cada jogador tem o seu tempo. Mas pode acreditar, esses jogadores que sobem para o time profissional são jogadores excepcionais no histórico dele na base. Não é porque jogou 2 jogos bem na base, é porque já vem se destacando, né? Exatamente. E tem uma outra coisa também, o que a gente percebe muito é a ida de atletas jovens direto para a Europa e não passam por times principais no Brasil. Será que isso é um pouco que os times profissionais não dão chance? Por exemplo, o Palmeiras, que é um time campeão na base e não dá chance pro David Neres no São Paulo, né? Saiu, ficou acho que 8. Então, o Palmeiras, hoje a realidade do Palmeiras é uma realidade financeiramente muito boa, né? Então, dificilmente, o elenco do Palmeiras tem muitos jogadores. Então, dificilmente eles vão conseguir colocar jogadores do Sub-20 para jogar no profissional, né? Eles tiveram o Papagaio, que é um centroavante canhoto. Tá no Goiás agora. Ele está emprestado, né? Então é um jogador de alto nível, né? Ele foi para o Atlético Mineiro, agora está no Goiás. Podia estar jogando no Palmeiras, mas hoje a realidade do Palmeiras não condiz, não permite isso. Forte, e hoje, ultimamente, o Palmeiras é o clube de base com mais títulos. Eles estão ganhando praticamente tudo. Só que assim, é um futebol, aquilo que eu comentei com vocês agora há pouco, é um futebol de força. Né? Você vê um sub-13 do Palmeiras, os meninos são do meu tamanho. Muito forte, é um futebol de força e aí acaba dando certo sim, porque leva muita vantagem, né? E já tem clubes que já determinam isso com jogadores, já buscam esses jogadores, né? Que é o caso do Santos. Santos sempre revelou o Neymar, Robinho, mas sempre tem, ultimamente não tem uma peça como um Neymar, como um Robinho na época. Mas tem sempre bons jogadores sendo revelados. Né? O Rodrigo agora. O Rodrigo. Lá fora dá o exemplo do Ajax, né? Trabalha muito a base lá. Sim. E aí o que acontece? O que o Lopes comentou. Por que os times europeus já contratam jogadores cada vez mais novos? Exatamente por isso, pelo mau trabalho que é feito aqui na base. A gente conversou disso, eles querem formar eles mesmos pro futebol deles. Exatamente, porque eles acham que se eles forem contratar os jogadores com 22, 25 anos... Já está formado. Já o jogador já está formado, já tem os vícios e difícil tirar vício, né, de um cara adulto. Na base, eles já conseguem tentar ainda ajustar para o que eles querem que o jogador desenvolva dentro de campo. E eu acho que isso é o ponto que dificulta muito a nossa seleção. Eu acho que é muito jogador europeu e pouco jogador brasileiro. Por exemplo, a gente até estava comentando ontem sobre a seleção de 82, onde a maioria jogava no Brasil. Sim. E hoje a maioria joga na Europa. Então cada um joga no seu clube com uma filosofia diferente que dificulta muito para o Tite, treinador, adaptar e o pouco tempo de treino, né? O Tite é um treinador com características de equipe que precisa de treino, né? Ele diferente que para ser treinador da seleção, você é mais conversa porque você não tem tanto esse tempo, né, esse período de treinamento. Então uma vez a cada um mês, mas assim, 2 meses, então, mas ainda assim eu acho até mais positivo eles estarem na Europa, porque eles vivenciam mais essas questões de tática do que aqui no Brasil. Ainda vejo uma coisa positiva que eu acho que são jogadores inteligentes, né? Estão jogando nas melhores ligas do mundo. Então eu acho que é uma coisa, não é o ideal, com certeza não é o ideal, mas tem algo positivo aí para tirar disso. Bom, eu acho que a gente vai querer fazer outros vídeos com você, como a gente já comentou, explicando. Legal. Ainda tem muita coisa para contar e a gente faz, mas para não ficar tão comprido esse vídeo, eu vou deixar por aí e convidar também para ouvirem nosso podcast no Spotify. Todo domingo a gente grava, tem vários assuntos lá, tá bem legal. Então é isso, obrigado, Erlon. Valeu, obrigado, eu que agradeço o convite. Obrigado, valeu, Lopes. Valeu, obrigado, gente. Falou. Tchau, pessoal, até a próxima. Tchau, até.